ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Milton Nascimento nace el 26 de octubre de 1942 en Río de Janeiro, en Brasil. En 1972 graba el primer disco del Clube da Esquina, considerado uno de los movimientos musicales más importantes de América. En 1998 recibió el premio Grammy al mejor álbum de música mundial por su disco Nascimento, y en el año 2000 obtuvo el mismo premio en la categoría disco pop contemporáneo. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Milton, sé que perdiste a tu mamá siendo un bebé. Sí. ¿Verdad? Y que luego tuviste una mamá adoptiva. ¿Cómo fue eso? Contame, ¿quién es ella? Olha, a minha mãe de sangue trabalhava na casa da minha, que mais tarde se tornou minha avó, e era minha madrinha também. Geralmente, quando a pessoa que trabalhava na casa, quando tinha um neném, né? Um bebê, sim. Um bebê, ela era mandada embora. Ah, sim? Mas na casa dessa família, eles não quiseram mandar minha mãe embora, adoravam minha mãe e a minha mãe também, e eu nasci lá. Eu acho que eu tinha um ano, mais ou menos, a minha mãe morreu, e a minha família de sangue morava numa cidade chamada Juiz de Fora. E eles acharam que como era minha família de sangue, eu deveria ir para Juiz de Fora. Claro. E isso foi uma coisa terrível na minha vida, porque uma das filhas eu era louco, apaixonado por ela, principalmente a uma especial que se chamava Lília. E Lília quantos anos tinha? Uns 18 anos. 18 anos, era grande. Sim, sim. Então eu fui para Juiz de Fora e fui para casa da minha avó de sangue. E foi uma época das mais tristes da minha vida. Que eu era muito pequeno e tinha saudades da Lília. Mas ela também era muito apaixonada por mim. Então, um dia ela chegou para o marido dela, falou: Zino, nós temos que ir a Juiz de Fora porque o Bituca não está bem. Bituca era você? Era eu. Ele falou: tá, vamos visitar o Bituca. E eu estava sentado na calçada e quando de repente eu olhei e vi um carro verde. Aí eu fui levantando, mas eu quase não aguentava levantar, de tão fraco que eu estava, né? Aí fui levantando, e de repente a Lília me viu.
e ela abriu a porta do carro no meio do trânsito e atravessou correndo e me segurou. Né? E segurou, chorou, me levou lá para dentro da casa da minha avó. E foi uma coisa extraordinario, maravillosa. mágico, Mágico, increíble. sim. Ella se convirtió en tu mamá. Sim, Ella se convirtió en tu mamá. sim. Ela chegou para minha avó, perguntou: a senhora deixa eu adotar o Bituca? Aí minha avó falou assim: olha, você ama ele e ele ama você. ¿Cómo no Então ves? ele é seu. E teve uma vez que minha família veio me visitar. Minha mãe, como sempre, me deixou tão feliz que quando eles foram embora, eu subi no 3º andar de um prédio e fiquei fazendo uma música para ela. Ela não tem letra, porque nenhuma letra chega nem aos pés do que ela era. Nome: Lília. Comecei a cantar, e a Lília ficava toda feliz de eu cantar. E ganhei uma gaita. Una gaita. Uma gaita. ¿Ese fue tu primer instrumento? Foi a gaita. E depois ganhei uma pequena sanfona. Es un acordeón. Mas não é acordeon, porque tem botões dos dois lados e não tem sustenidos ni bemoles, claro, no tiene sostenidos ni bemoles. E era uma coisa, porque a minha mãe, a Lília, cantava nas festas de rua de Três Pontas, festa de igreja, essas coisas, e eu acompanhava. Então tinha hora que eu sentia que a nota que vinha não tinha na sanfona. Aí eu parava a sanfona e cantava. Hoje eu não faço ideia como é que eu conseguia fazer isso, né? E aí eu cantava. Tinha uma coisa que eu fazia, que eu sentava na varanda da minha casa, botava a gaita aqui, aquela gaita que tem sim. e a sanfona aqui. E começava a tocar e a sanfona a acompanhar. Aí todo mundo ficava: como é que você consegue isso? Eu não sei, não consigo. Natural. Milton foi criado por uma família que morava na mesma rua que eu morava. Então, morava quase em frente. Ele ficava, nós chamamos lá de alpendre, mas na varanda da casa que morava, ele novinho, assim, muito jovem, ficava ali se exibindo. Ele botava uma gaita de boca entre os joelhos e tocava, acompanhava o violão por baixo. Então ele ficava tocando e se acompanhando ao mesmo tempo. Depois ele revezava uma sanfoninha também que ele tinha, uma sanfoninha. Eu via aquilo assim, eu achava
Que menino estranho. Mas o som que veio era um som muito agradável, né? Diferente do que se fazia na cidade e tal. A gente ia no grupo escolar, eu passava sempre em frente à casa dele, ele estava sempre na calçadinha da varanda, fazendo essa exibição. ¿Quién te regaló tu primera guitarra, Milton? Bom, aí foi uma coisa, porque eu estava nessa segunda casa, aí tocou a campainha, eu fui lá atender o cara do correio, né? Aí, quando eu abri a porta, vi, do correio. Mas essa coisa parece um violão. Aí assinei com aquela letra que toda criança tem e peguei o violão. Ele falou, isso é para a dona Lília. Eu falei, tá, obrigado. Fechei a porta, levei o violão para o meu quarto. E ela nunca soube que eu tinha aquele violão. Então eu digo que é o meu primeiro e último roubo. E eu fiquei com o violão no quarto e tocando, procurando, tal. Aí comecei a achar as notas que eu queria. Aí um dia ela estava na cozinha, eu cheguei para ela, eu falei, eu queria mostrar uma coisa para a senhora. Agora, não fica brava comigo. Ela falou, o que será? Aí veio comigo no quarto, eu falei, senta na cama. E comecei a tocar. Ella por primera vez vio el violão aí. É a primeira vez. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou, como é que eu vou ficar brava com você? Isso é uma maravilha. Da onde saiu esse violão? Eu falei, é seu. Sí, ¿quién lo había mandado? A minha avó, a mãe da Lília. De presente por ela ter me adotado, criado. Que maravilhoso. E aí depois o violão começou a ser Tu instrumento. o meu instrumento. Milton, desenha com a tua voz os trilhos e o relevo nas linhas em sua mão. És em pessoa o ouro preto nas minas da canção, nas minas da canção. Lararaiaraiá. Milton é um dos artistas, um dos compositores e melodistas mais originais do planeta. Isso quem está falando não sou eu, mas vários músicos como Quincy Jones, Ernest Schotter, Sarah Vaughan e tantos outros, né? As melodias, né? Quer dizer, não só as melodias, mas as harmonias, os acordes, as harmonias são diferentes, são originais, né?
Milton ouviu muito Beatles, entre outras referências na juventude dele. Mas eu, particularmente, acho que a obra do Milton já se aprofundou mais. Para mim, Milton é maior do que os Beatles. Quando eu acabei de fazer o que a gente chamava de grupo escolar, o primário, Sí. minha madrinha quis que eu fosse estudar no Rio. Aí fui e estudei 2 anos e no segundo ano fui reprovado Ah, em fue el canto. problema. Ok, sí. Em canto. Esa anécdota la conocí, es extraordinaria. A Milton Nascimento lo reprobaron en canto. Em canto. Genial eso. ¿Cuándo decidiste que querías ser músico? Porque sé que tuviste otros trabajos, sé que trabajaste de ayudante de sastre, ¿no? Y algunas otras cosas que no eran tu vocación, Aham. pero ¿cuándo decidiste quiero ser músico? Y se acabó, voy a ser músico. Isso começou quando eu conheci o Wagner Tiso. Wagner Tiso. Wagner Tiso, que El era... pianista. Pianista, que era meu vizinho, mas eu não conhecia. Eu tinha um pouco de coisas assim com a família Tiso, ¿Por qué? ¿Qué era? porque eles eram os maiores músicos de Três Pontas e os outros não eram. Ah, Tinha um pessoal que mudou para Três Pontas e fizeram uma festa de São João uhum. e eu fui de sanfona. E tinha uma porção de gente da família Tiso. A hora que eu apareci com a sanfonia, eles começaram a rir. Se empezaron a reír. Aí, quando acabou o desfile lá de São João, eu fui para um canto e comecei a chorar. Aí o dono da casa chegou e falou para mim: não chora. Você é melhor do que eles. Vamos fazer outra vez. Aí fez de novo, eu fui. Aí quando acabou, alguém da família Tiso chegou e falou: podemos pegar na sua sanfona? Eu falei: pode. Ninguém conseguiu tocar. Ah, Porque eles tocavam acordeon com tudo. claro, con todas las notas. Claro. Aí eu olhei para a cara do dono da casa, ele falou: viu? Wagner ya era amigo tuyo. Não. Todavía no. Ah. Eu não conhecia o Wagner. Ah. Aí quando eu fiz esse grupo vocal, o Dida, que era o nosso amigo comum, levou o Wagner. Aí o Wagner chegou lá com um acordeon, que era da mãe dele, e falou: olha, eu trouxe isso aqui para você tocar. Aí eu falei: não quero. Aí depois, no dia, eu falei pro Dida: Dida, não traz ninguém da família Tiso aqui, não. Aí ele falou: mas Bituca, o Wagner é diferente. Você vai conhecer ele é demais, você vai gostar dele. Aí eu falei: mas eu não quero. No dia seguinte, o Dida levou o Wagner lá e nunca mais nos separamos. E ele não... Aí quando esse amigo nosso chamava Dida, me levou de surpresa onde eles ensaiavam. E cheguei lá, o Bituca que a gente chama ele, olhou para mim, um pouco assustado, falou pro Dida: mas ele é Tiso. Então tinha uma lenda na cidade que só os Tisos sabiam tocar. Então ele ficava enciumado disso, né? Falou: não, nas minhas coisas não pode ter Tiso. Aí começou o ensaio, eu fui com o acordeon e tal, toquei, acompanhei ele e ficamos amigos até hoje.
Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei. Me levo para o mar. Em Vera me larguei e deito nessa dor, meu corpo sem lugar. Quisera esquecer a moça que se foi de nossa Vera Cruz e o pranto que ficou da morte que sonhei nas coisas de um olhar. Nos rios me larguei, correndo sem parar, buscaba Vera Cruz nos campos. ¿Cómo fue tu encuentro con el jazz? O jazz entrou na minha vida desde que eu era rapazinho. Que lá a gente tinha muitas bandas, né? E principalmente Ray Charles foi o primeiro que me abriu as portas para os cantantes, né? Uhum. Então a gente, eu e Wagner, tocávamos muito jazz. Foi quando a gente mudou para Belo Horizonte e ficamos conhecendo os músicos de lá. E um dia estávamos na casa de um músico e eu nunca tinha ouvido Miles Davis. Aí eles botaram um disco do Miles. Aí uma coisa que só aconteceu uma vez na vida comigo. Eu levantei e falei, isso aí não é um trompete. Isso aí é a minha voz. E todos me respeitaram. E aí comecei a comprar tudo quanto é disco de jazz. E Miles, tudo que ele já tinha feito, que não tinha feito ainda, tudo. Dentro das alas, nações em festa, reis e rainhas cantar. Ninguém se cala, louvando as glórias que a história contou. Marinheiros, capitães, negros, sobas, rei do Congo, a rainha e seu povo. Hablemos del Club de la Esquina, que fue ese colectivo artístico tan interesante. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que se dio en esa época, en época de dictadura militar, por otro lado? ¿Cómo eran esas reuniones, Milton? Era porque lá em Belo Horizonte os músicos eram muito unidos, principalmente os mais novos. Não, todos eles. Mas os mais novos eram fantásticos e bons compositores, bons letristas, e se davam muito bem. E tinha uma coisa que a música era completamente diferente dos outros lugares do Brasil. Então, a gente trouxe o Lô, depois trouxemos o Beto Guedes, Toninho Horta, e juntamos com outras pessoas daqui do Rio. Claro. A gente se reunia para fazer. Nunca teve a intenção de fazer um movimento. É espontâneo. Era espontâneo. Sempre foi espontâneo. Depois que o grupo todo chegou no Rio, as pessoas achavam que era o movimento, como os baianos, né? Os que vieram da Bahia, os que vieram do Ceará. Não, a gente por acaso. Né? Então, o primeiro clube da esquina nosso foi na Escadaria. O segundo, eu já tinha mudado para o Rio, foi em Santa Teresa, na esquina lá onde morava a família Borges. E depois o Milton foi para o Rio, eu já estava lá, aí veio chegando um a um, e virou uma turma de músicos mineiros, né, que tinham um jeito de tocar. Tudo em torno do Milton, né, porque o Milton era o carismático, era a pessoa que tocava diferente, que fazia as coisas diferentes.
Eu tinha mais facilidade, por isso me tornei o orquestrador deles, porque fui criado junto, né? Tinha mais facilidade. Mas ele era diferente, né? Naquela época não era convencional o jeito que ele tocava de fazer canções. Entendeu? Não era convencional, como se aquelas canções de primeira, segunda parte e tal, depois. Ele tinha um jeito próprio, acordes diferentes que ele gostava de fazer, encaixado com um tipo de melodia também diferente que ele fazia. Estou falando isso antes um pouco do Clube da Esquina. Depois do Clube da Esquina, ele se convenceu que teria que fazer um pouco mais de canção, mas aquele foi um momento importante porque ele mudou um pouco essa percepção do que é fazer melodia e harmonia. Tom Jobim levou um susto, né? Todo mundo levou um susto, então uma coisa diferente no ar. Era o Milton. E a gente junto. Clube da Esquina, segundo David Bowie, Peter Gabriel, segundo Caetano Veloso, é um dos movimentos mais importantes da história da música ocidental. O Milton, inclusive, me conta que uma vez ele levou o Pat Metheny em Minas, para mostrar, em Belo Horizonte, para mostrar que não existia um clube, um logradouro, um lugar nenhum, não existia nenhum clube. Era apenas um grupo de novos compositores que estavam iniciando e começando a compor, né? E tinha uma identificação, né? Clube da Esquina é a junção de artistas como Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, Flávio Venturini, 14 Bis, Tavinho Moura, Wagner Tiso, arranjador, entre tantos outros aqui que eu não estou citando, que começaram a fazer uma música em Minas, uma música misturada do rock progressivo, do Yes, Pink Floyd, com o jazz, e com elementos da MPB já, né, trazendo para a música brasileira. Então, são músicas com a harmonia extremamente sofisticada, com a melodia sinuosa e com uma letra densa. E isso marcou muito o nosso processo durante a ditadura militar aqui no Brasil. O Clube da Esquina, a música feita pelo Clube da Esquina, foi um dos centros, dos polos de resistência ideológica à liberdade da opinião do ser humano, juntamente com a Tropicália. Caetano Veloso, que foi um dos fundadores da Tropicália, considera o Clube da Esquina, inclusive, mais importante mundialmente do que a própria Tropicália. O próprio Caetano Veloso fala sobre isso. Isso marcou muito a todos nós. Pedra e chão, amigos num hotel muito além do céu. Nada a temer, nada a conquistar. Depois que este trem começa a andar, deixando pelo chão. Meu pai grande, ainda me lembro e que saudade de você. Dizendo eu já criei seu pai, hoje vou criar você. Ainda tenho muita vida pra viver. ¿Cuándo empezaste a componer? Hay una anécdota que se cuenta que es que compusiste Paz do Amor, Que Vem, Gira Row y Creencia, las tres al mismo tiempo. Y que ese fue tu comienzo como compositor. Foi. ¿Así fue? Foi. ¿Cómo fue? Contame cómo fue eso. Eu tinha mudado para Belo Horizonte, que foi uma coisa muito interessante, porque geralmente os pais têm somente meu pai falou assim, olha, Mituca, não vai para Belo Horizonte mexer com música, porque música é muito bom, mas é uma coisa muito difícil. Você tem que, além de ser bom, tem que ter sorte. Então, faz o curso de contabilidade e depois vai. Aí eu fiz, achei que ele estava com razão, e aí fui para Belo Horizonte e comecei a tocar contrabaixo
com o Wagner e um baterista, Paulo Braga, e foi um sucesso. Eu conheci um rapaz chamado Márcio Borges. Márcio Borges, sim. E ele foi ver os concertos que a gente dava com o trio. E um dia eu saí do bar, fiquei lá no segundo andar do local e eu não conhecia ele. Aí começamos a conversar, tal. Ele falou, você precisa começar a compor. Aí eu falei para ele, não, eu não gosto de compor. Eu gosto de cantar música dos outros com arranjos meus, completamente diferentes. Ele falou, mas você já prestou atenção nos arranjos que você faz? Eu falei, já. Não prestou, não, porque senão você ia saber que são outras músicas. Era um rapazinho novinho, assim, e a gente acabou ficando amigos, e tinha uma coisa que nós dois gostávamos, que era cinema, então a gente ia todos os dias a cinemas, ver filmes e tudo e tal. Até que um dia entramos no cinema às 2 horas, saímos às 10. A las 2 y salieron a las 10. 8 horas en el cine. Sim, Continuaban atrás de la otra. sim. Diferentes películas. Não, mesma. ¿La misma? A mesma. ¿Qué película era? Jules et Jim. Jules et Jim, do François Truffaut. Aí quando a gente saiu, ele saiu andando assim na frente, eu peguei e falei, peraí, vamos lá para sua casa agora. Eles eram 11 irmãos e todos tocavam. Eu falei, eu vou pegar um violão, você vai pegar um caderno e nós vamos começar a compor hoje. ¿Te inspiró la película? O sea, a Truffaut le debemos que Milton Nascimento sea compositor. Sim. Es genial, ¿eh? Sí, sí. Qué honor para Truffaut. Não, honor para mim. Y para Truffaut también, digo. Eu sei que venho lutando com esta vida de desvalença. Eu sei que luto sozinho, pois ninguém... A partir de um momento que ele conheceu o Márcio Borges, aquele pessoal que ele começou a ter um outro jeito de compor, né? Já tinha um jeito muito natural de compor, sempre, desde menino. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo e exige, ele mostra o que ele quer, ele mostra o que ele quer, entendeu? O Milton se tornou um grande improvisador de voz. Ele não faz o scat, nem bebop, nem nada, mas ele faz, ele inventa melodias o tempo todo. Mesmo quando ele canta com algum outro cantor, ele tem uma segunda voz, né, que já é inspirado em Miles Davis, Coltrane, que é o jeito dele também de fazer, né? Ele sempre foi o próprio arranjador dele. Eu apenas, no meu caso, eu coloria os arranjos dele, botava cores. Otro momento muy importante fue cuando grabaste Canción do Sal con él y Regina, Ela ¿verdad? foi a primeira a gravar minhas músicas. ¿Cómo la recordás a ella? Eu tenho uma coisa que eu falo e é verdade. Esse dia um diretor, ele foi no meu show e falou, olha, você falou uma coisa, será que é até hoje, que todas as músicas que você fazia era pensando na Elis? Eu falei, fazia e faço. Y Faso. Ele falou, ah, tá bom. Então era isso. Cuando ella murió sufriste mucho. Nossa! Eu fui pro meio do mar, que um pessoal me levou, porque eu não... todo mundo queria saber o que eu achava, eu não achava nada. Eu queria morrer junto. Uf. Aí fiquei no meio do mar
o dia inteiro. De noite voltei para minha casa e foi terrível. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Hablamos ya de dos mujeres, de tres mujeres importantes de tu vida, ¿no? Hablamos de tu mamá biológica, hablamos de Lilia y hablamos de Elis ahora. ¿Cuál otra falta de estas que estamos nombrando? Mercedes? Mercedes. Sí, claro. O sea, está dentro de estas mujeres sagradas. Sí, sí, sí. Que tenés en tu vida, Mercedes también. Contame, Claro. Contame cómo la conociste. Um dia eu fiquei sabendo que ela vinha cantar no Brasil, no Rio. Eu era muito amigo também do Vinícius de Moraes. Aí conversei com ele falou, vamos ver Mercedes Sosa. Falei, claro, vamos. Aí fui ver. Aí quando acabou o show da Mercedes, ele falou, vamos lá conversar com ela no camarim. Eu falei, eu não vou. Por quê? Eu tenho medo dela. Por quê? Foi o que ele perguntou. Por quê? Não, ela é muito grande, muito forte. Eu não sei chegar perto dela. Ele falou, para com isso e vamos lá falar com ela. Pegou a minha mão, atravessamos o teatro como se fosse pai e filho. Aí entramos no camarim. A hora ela estava de costas, aí de repente ela olhou para trás e falou, Milton! Eu falei, meu Deus, ela me conhece. Aí foi um negócio legal e tal. Então eu cheguei e falei, olha, eu queria cantar uma música com você. Ela falou, mas eu só canto em espanhol. Eu falei, mas a música que eu quero cantar com você é Volver a los 17 em espanhol. Mas acontece que... Falei, Mercedes, por favor. No dia seguinte estávamos no estúdio. Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto y entró el amor con su manto, con una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mi salió en 17, nos convirtió en querubín. O Milton, inclusive, ele foi talvez o artista no Brasil que mais difundiu a música argentina e importantes compositores argentinos e a música latina, o espanhol na canção, aqui no Brasil. O Milton ainda tem essa faceta de agregar e trazer influências da música argentina, da música africana, o jazz americano, enfim. Ele é um liquidificador, né? Em toda a sua obra. E mesmo assim continua sendo original e muito pessoal com a assinatura dele. Hiciste dos discos seguidos que mencionan
tu lugar de pertenencia. Uno fue Minas y después vino Gerais. Minas fue un gran éxito y le cantaste ahí a cosas de tu infancia, a todos estos recuerdos que hablamos, ¿no es cierto? Después con Gerais hiciste esto que hablamos antes, de latinoamericanizar tu música. Sí. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cuál fue la necesidad creativa que tuviste de juntarte con todos estos otros artistas? Mas sabe, é uma coisa que sempre aconteceu comigo. Eu não gosto de ser somente eu. Eu quero, por exemplo, eu quero trabalhar com Chico Buarque, quero trabalhar com outros artistas de todos os lugares, né? É uma coisa natural minha, que eu acho que eu aprendi com a minha família. A questão da amizade e aquele negócio de você conhecer uma pessoa e saber que essa pessoa faz parte da sua vida, mesmo antes de você conhecer. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Eu conheci o Milton no ano de 2001, quando um grande amigo meu, que é meu parente, na verdade, é da minha família, ele passou a ser o baixista da banda dele, passou a integrar a banda dele. A partir daí eu conheci o Milton. Eu estava começando a tocar nessa época. No ano seguinte, 2002, foi quando o Bom de Som surgiu, a gente criou a banda. E um dos primeiros grandes momentos do Bom de Som foi... O Milton, ele organiza saraus na casa dele, ele reúne músicos daqui do Rio, na verdade músicos de todo o Brasil que vêm tentar a vida aqui no Rio, né? Nos bailes da vida aqui no Rio. E ele organiza na casa dele, ele junta sempre esses músicos para tocar. A maioria das vezes ele nem participa, ele só assiste, ele gosta de assistir, ele gosta de conhecer novos músicos. Então um dos primeiros grandes momentos da banda, a gente foi convidado para abrir o sarau, né, do Milton, antes daqueles grandes músicos já daqui do Rio, enfim. Foi uma grande experiência. A gente era bem novo, não tinha nem 19, 20 anos, e foi uma grande experiência. A maioria das vezes, ele que apresenta novos músicos, gosta de mostrar para o mundo novos músicos. Eu acompanhei mais de perto a gravação do CD Pietà, que é um disco que foi gravado no início dos anos 2000, que foi... quando ele lançou, por exemplo, a Maria Rita, que é a filha da Elis Regina. Então tem toda essa conexão. A Elis Regina gravou uma música dele e impulsionou a carreira dele, e ele também lançou a filha da Elis Regina pro mundo, que é a Maria Rita.
¿Cómo fue tu participación en Fitzcarraldo? La película de Herzog que cuando la vimos todos, en un momento paramos y dijimos, ¿ese no es Milton Nascimento? Ese que está ahí vestido así, ¿no es Milton Nascimento? ¿Cómo fue eso? ¿Lo conociste a Herzog? Olha, ¿Cómo fue? alguém falou para ele que eu trabalhava em cinema, porque eu já fui ator de cinema também, né? Ah, E aí ele me chamou. Eu falei, meu Deus, Herzog me chamando. Aí fui para o norte, né? E foi uma coisa assim boa por um lado. Bom, foi bom, porque eu sou fã da Cláudia Cardinale no. e quando eu me vi assim contracenando com ela, eu quase me enlouqueci, né? Agora eu não sei como ela aguentava o Klaus Kinski. ¿Y cómo aguantaba la pelea entre Kinski y Herzog? Que era otra pelea, una guerra tremenda, ¿no? Acho que teve até tiro nesse negócio. Mas ela ficava quietinha, quietinha, quietinha. Aí uma hora eu fui conversar com ela, falei, meu nome é Milton Nascimento, sou compositora aqui do Brasil. Ela falou, eu sei, eu te conheço. Aí eu fiquei... Mas o Klaus Kinski, eu falei, nunca mais eu chego perto desse sujeito. Ich bedauere aufrichtig, Sie können hier nicht hinein. Ich werde Nikitos eine Oper bauen und Caruso wird sie eröffnen. Das wird die größte Oper, die der Dschungel je gesehen hat. Bitte lassen Sie uns da rein. Und dabei werden Sie uns helfen. Lassen Sie uns rein, ich bitte Sie. Bitte. Ich würde ja gern selbst da drin sein. Glauben Sie. Ja, kommen Sie. Wir müssen uns hier ganz dicht an die Wand pressen und um Gottes Willen keinen Laut. Por último, me gustaría que me contaras la historia de Margie. Sé que hubo un proyecto que se llamó Amigo, donde cantaron unos niños, y ahí conociste un niño. ¿Quién es ese niño? Esse era um garoto do coro. E teve uma época que eu não estava feliz compondo, nem vivendo, nem nada. Eu resolvi que eu ia parar. Aí fomos fazer um show em São Paulo. E o show foi como se fosse o primeiro. Aí no final do show, os coros vieram para frente, todo mundo virado para frente, menos um garoto. Ele pegou, virou para trás e ficou olhando para mim. Eu olhei para ele e falei, esse garoto não vai entrar na minha vida assim, não. Não pode. Aí tirei o olho dele, mas quando você olha para cá, você vê o que está aqui. Claro. Ele não tirou o olho de mim durante todo o final da canção. E a última era a Travessia, que eu queria acabar com a Travessia. Aí, sem olhar para ele, mas alguma coisa mexeu em mim quando eu falei, a última palavra de Travessia é viver. Aí eu olhei para ele, mas quando eu olhei, eu falei viver. Aí ele desvirou. Se dio vuelta. Aí eu já era outra pessoa, não tinha vontade mais de parar. Fui para o meu camarim, pedi para os meus músicos chamarem o garoto que eu não conhecia, conseguiram trazer ele. Aí eu perguntei para ele, escuta, você sabe o que você fez comigo hoje? Ele falou, sei. Assim? Assim. E ele não mentiu. Aí eu falei, sabe o que eu gostaria? É que você fosse meu filho.
Ele falou, e eu gostaria muito que você fosse meu pai. E a partir desse dia, a gente começou a... Lo adoptaste? Mais tarde. Ah. Porque ele teve problemas na família e o pai dele não quis saber nem dele, nem do irmão dele. A mãe veio aqui no Rio e falou, olha, tem um problema com o Marley e eu gostaria que você tomasse conta dele. Eu falei, claro. Se repite a história de Lilia com vos, não? Se repite essa história mágica. Sí. Increíble. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solta a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. Quando eu estava no ginásio, eu e um amigo meu plantamos uma laranjeira. Lá em casa era cheio de laranjas, menos essa. Nunca deu uma laranja. Nunca essa? Não. Aconteceu uma coisa que na época da ditadura aqui, eu fui, como todos, nós sofremos muito. E, inclusive, falaram que ia fazer isso e aquilo com meu filho, que não podia visitar, e aquele negócio, e foi uma coisa que me foi mexendo. Eu não poder ver meu filho por quase 20 anos, meu primeiro filho. Aí eu comecei a beber. E fui bebendo, até um dia que eu vim buscar um amigo no Jockey Club aqui, dirigindo. Aí, quando a gente estava voltando para a Barra, onde eu morava, eu senti que o pessoal estava saindo da praia, e todos coloridos, o pessoal bonito, e eu achei que eu não fazia parte dessa vida. Aí veio uma coisa na minha cabeça, e eu falei, esse pessoal não merece que eu morra, não. Eu vou parar de beber hoje. Trouxe o meu amigo aqui, e falei, você me desculpa, mas... Não bebo mais. Eu vou para minha casa. Fui, me tranquei no quarto por 3 dias, sem beber, sem comer, sem nada, sem ver televisão, porque a televisão era terrível. E aí, um dia, eu resolvi ir para Três Pontas e fui. E eu chegava sempre numa hora para tomar café com a minha família. Quando eu cheguei na porta da minha casa,
eu vi a minha mãe na janela. Aí eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, peguei minhas coisas, fui levando para dentro de casa. Ela falou, deixa tudo aí e me acompanha. Atravessamos a casa, a laranjeira estava com 2 laranjas. Aí eu comecei a xingar essa laranjeira, filha da disso, tal. Só agora que resolveu dar laranja e tudo. Sabe o que a Lília falou? ¿Qué? É porque você parou de beber. ¿Sabía, Lila? ¿No sabía? Otra cosa, otra comunicación extrasensorial de Lila con vos. Qué genial, ¿no? Dio naranja porque dejaste de beber. Qué genial, ¿no? Qué magia vos y tu madre, ¿eh? Es increíble, ¿no? Es increíble. Qué maravilla, ¿no? Sí. Le dedicamos este capítulo a Lila. Dale. Claro. Se lo dedicamos a Lila este capítulo. Muchas gracias. Gracias, Luchi. Muchas gracias, maestro. O Chinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão pra poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincava. O Chinol me ensinou que é só não temer. Cantou seus pedouros.